Olá pessoal, meu nome é Rian e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Yakuza Zero. Eu fiz uma pequena review de 1 minuto e 30 segundos, se eu não me engano, no meu perfil no Instagram, o RKN Games. É um perfil no Instagram onde eu dedico para falar e mostrar prints que eu tirei das minhas gameplays e postar ali de maneira bem tranquila e ter uma interação melhor com o pessoal que curte também videogame. Mas agora que eu zerei o Yakuza Zero, depois de 43 horas e 30 minutos, o jogo não é tão longo assim, eu aproveitei para explorar um pouquinho. Eu decidi trazer essa review um pouco mais detalhada aqui para vocês. Eu acho que a coisa mais importante aqui que nós vamos falar são os gráficos e eu quero abordar isso como primeiro tópico. Os gráficos do jogo são bem bonitos, é um jogo de PlayStation 4, Xbox One. Então, assim, gráfico assim lindo, a desenvolvedora teve um capricho muito grande, porque assim, você não vê bug, você não tem essa experiência que desagrada muito dos jogadores, e eu acredito que com razão, porque quando a gente paga para jogar algo, a gente espera no mínimo o básico, e eu acho que isso é o básico. É, E falando em básico, Xbox Game Pass, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe, eu não sei ainda o nome das assinaturas da PlayStation. O jogo está disponível nessas assinaturas, então você consegue jogar ele de graça, se você tem assinatura, obviamente. É... Então, assim, o gráfico eu não tenho o que reclamar, eu dou um 10/10 porque não tem bug, não tem nada. É um gráfico muito bonitinho, é muito tranquilo de jogar, então eu acho que esse não é um ponto negativo a ser ressaltado no jogo, tá? Falando sobre a história ela é desenvolvida em 17 capítulos e ela tem dois personagens principais, tá? Você geralmente joga dois e dois capítulos com um personagem, dois capítulos com outro. Em algum momento essa história se encontra, né? O enredo dela se encontra e você começa ali a jogar com o mesmo propósito. É, não é algo chato, mas o início do jogo é muito devagar. Eu considerei o início do jogo bem devagar. Eu entendi o porquê dele ser devagar. Por ter elementos de RPG, o início do jogo é muito introdutório, só que se arrasta por quase metade dos capítulos aí. Tá? Eu não vou lembrar exatamente aqui, mas eu lembro que da metade pro final do jogo eu senti a história evoluindo e a história ganhando aquelas emoções, aquelas reviravoltas. Então, assim, a história do jogo é muito bonita, é muito bem construída. Eu não lembro de ter achado nenhum tipo de furo na história, então é uma coisa assim muito bem feita. A história do jogo é muito bem feita. Só o início dele que é um pouco devagar por conta desses elementos de RPG que você vai upando o personagem na questão de combate da melhor maneira que você acha, da melhor maneira que você acha que se encaixa na sua gameplay. E então, assim, o jogo ele tem sim seus elementos de RPG, ele tem ali árvores de habilidades e tudo mais. É muito bem estruturada, não é tão difícil de upar. Eu não achei o jogo difícil, eu achei o jogo um pouco complexo. Porque há inimigos que é melhor, é mais fácil você combater com um tipo de combate do que com outro. Mas isso é o tipo de coisa que, assim, eu não vou dizer que é uma regra, foi só algo que eu senti durante a minha gameplay. Tinha boss que eu achava que era melhor eu matar mais jogando na defensiva em vez do ataque, sendo que os inimigos ali do dia a dia era mais fácil eu partir pro ataque, tá? Então, assim, em questão de história, em questão de estruturação para RPG, eu achei muito tranquilo, eu dou um 10/10 para isso. Porque eu acho que é muito importante quando você desenvolve um RPG que você dê todas as instruções para os jogadores e a partir daí o jogador faça o que ele acha melhor. Então esse não é um ponto que eu posso reclamar. Só ali do início para o meio talvez que poderia ter sido um pouquinho mais rápido, poderia ter sido agilizado, não precisava ficar tanto no lenga-lenga que ficou. Mas assim, a história do jogo é perfeita. Falando sobre exploração, eu sou muito fã de Red Dead Redemption, GTA, esses jogos de mundo aberto que te dão ampla exploração e ampla imersão no mundo ali oferecido, né, pela desenvolvedora. GTA, por exemplo, em Los Santos, o Red Dead Redemption ali
no Velho Oeste. Então, assim, eu sou muito chato quando a questão é a exploração do jogo. Eu me importo com os pequenos detalhes. E eu preciso confessar pra vocês que Yakuza Zero é meu jogo favorito em relação à exploração, tá? É... Você tem muitas opções de coisas pra fazer, você não precisa ficar vidrado nem em missão principal, nem em missão secundária. Você tem ali minigames da SEGA, que é a desenvolvedora do Yakuza, disponíveis pra você jogar. Você tem karaokê, você tem diversas coisas pra você se divertir dentro do jogo, os minigames. É, você tem restaurantes que você consegue explorar e assim, é sempre muito diferente, é sempre tudo diferente. É, a comida, o atendimento, o preço, é, toda aquela estrutura ali do restaurante, ela é diferente. E isso pra mim pegou como um ponto muito positivo. Porque se a gente for olhar um GTA, que é um jogo grande, de uma publisher grande, não tem isso. E assim, o GTA San Andreas ainda tinha um pouco mais do que os outros GTAs que veio depois, mas assim, nada como Yakuza, tá, gente? Você vai explorar o mundo como se fosse ali, se você estivesse em Tóquio, por exemplo, e você quer ir num restaurante comer uma comida japonesa, você quer comer um fast food, vai ter de tudo e é tudo diferente. Então, assim, é muito legal a exploração do jogo, tá? Eu acho que é um jogo que vale muito a pena se você curte esse tipo de exploração, não só ficar vidrado em história. Sobre as missões secundárias. As missões secundárias são um pouquinho peculiares, tá? Tem muita história emocionante, mas também tem umas bizarras que, assim, vai do gosto de cada um. Tinha missão secundária que eu gostava muito de fazer e tinha outras que eu não gostava tanto. Mas eu acho que isso é normal, afinal, missão secundária geralmente é mais ali para você ter uma estrutura maior no jogo. De fato, assim, isso eu não posso criticar muito. Tem umas que eu não gostei, mas eu acho que vai muito de cada um, tá? O jogo, de uma maneira geral, é um jogo que eu recomendo sim você jogar. Ele, assim, ele é só combate, né? Você ali, ele tem aquela história toda montada, estruturada, mas ele é muito combate. O jogo, na verdade, você tem que investir em si mesmo. Uma das missões principais ali no início explica isso. Você tem que investir em si mesmo. Você tem que investir no seu personagem e no que você acha melhor para ele, né? Os dois personagens, eles têm elementos diferentes, cada um tem o seu negócio para ser o gerente, né? Você vai gerenciar vários negócios diferentes e cada personagem vai ter um jeito de fazer aquilo, né? Nada é repetitivo. Eu não, assim, é o tipo de adjetivo que eu não posso colocar no jogo. Repetitivo, ele não é. Ele é totalmente inovador nesse quesito de você ter tudo diferente, tudo vale a pena ser explorado. O jogo, na história principal, ele não tem 43 horas. Eu gastei muitas horas explorando e gerenciando os meus negócios e fazendo missões secundárias e trocando pontos por outros elementos, focando bastante no meu combate, upando as árvores de habilidades. Então, assim, é um jogo que eu recomendo super que vocês joguem, que vocês experimentem. Aproveita que no momento, aqui, abril de 2023, ele está disponível nesses serviços de assinatura, tanto do PlayStation quanto do Xbox. É um jogo que vale muito a pena ser jogado, é um jogo que vale muito a pena ser explorado, principalmente. Eu nunca vi nenhum tipo de jogo que oferece uma exploração tão boa quanto Yakuza Zero. É um jogo distribuído pela SEGA. Eu zerei ele agora, em abril de 2023, pela primeira vez. Eu nunca tinha jogado nenhum outro Yakuza antes. E ele, por contar cronologicamente antes de todos os eventos da saga principal, eu achei que seria melhor começar por ele. E eu faço essa recomendação para você. Yakuza Zero vale a pena sim ser jogado em 2023. Um abraço e até a próxima.